Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Espero que estejam bem e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução às Ciências Térmicas. Introdução às Ciências Térmicas. E hoje nós vamos discutir, como tema de hoje, circuitos térmicos. Eu sou o professor Christian, tá ok? Então, na parte de circuitos térmicos, e essa palavra circuitos térmicos, não se assuste, porque você começa já a pensar em circuitos elétricos. Não se assuste, mas é para esse caminho que a gente vai, tá ok? Então não se assuste, por favor. Mas eu preciso ainda caracterizar alguns elementos para discutir os circuitos térmicos. E o primeiro elemento que nós vamos deixar caracterizado agora é a resistência térmica. Puxa vida, Cristian, eu sempre ouvi falar que o material sempre tem uma resistência elétrica. E além de ter uma resistência elétrica, tem uma resistência térmica também. Então, como é que eu vou caracterizar? Porque tem alguns materiais que o fluxo de calor, então eu tenho um material. Lembra, o que nós estamos fazendo até agora? Nós estamos discutindo transferência de calor por condução térmica. Então, a condução térmica ela precisa de um meio para se deslocar. Então, a representação da transferência de calor por condução térmica, eu tenho um meio, onde eu tenho as diferenças de temperatura entre as superfícies. A superfície 1, a temperatura 1 está na superfície mais próxima da fonte de calor. A temperatura 2 está na superfície mais longe da fonte de calor. O fluxo de calor, então, atravessa esse material. Então, o fluxo de calor que atravessa esse material, a gente faz essa representação, mas na verdade é o fluxo de calor que atravessa o material. Essa representação é só para dar direção e sentido ao fluxo de calor. E o fluxo de calor depende da quantidade de calor fornecida pela fonte e o tempo em que ele demora para se deslocar ao longo do material. Ao longo do material. Então, esse material, se é o cobre, se é o alumínio, se é o chumbo, se é o latão, ele tem uma condutividade térmica, um coeficiente de condutividade térmica. Além da propriedade térmica do material, que é o coeficiente de condutividade térmica, ele tem uma determinada espessura. Então a gente viu que quanto maior a espessura do material, menor é o fluxo, a transferência de calor, o fluxo de calor é menor, e ele tem uma determinada área de superfície. E a gente viu também que quanto maior a área de superfície, maior ou mais fácil ou vai ser maior o fluxo de calor que atravessa também esse material. Tá ok? Então, o que a gente discutiu aqui? Que eu tenho um determinado material, a transferência de calor por condução térmica, ela preferencialmente ela acontece em meio sólido, mas pode ser líquido e gasoso também, e nós já discutimos o porquê. Quando você confina, se você confinar de uma forma que o líquido e o material gasoso ele conduz energia térmica, mas o material não se desloca junto, não ocorre deslocamento de matéria, então você tem condução térmica. Porque se tiver condução de matéria junto com o fluxo de calor, você tem convecção térmica, que é o outro ponto que a gente vai discutir com vocês. Ok? Então, condução térmica é caracterizado que o calor se desloca, ocorre fluxo de calor, só que não ocorre movimento do material junto. Tá ok? Então é isso que acontece. Átomos e moléculas do nosso material, elas ficam numa posição específica, né, na estrutura do material. Tá ok? E a gente viu o seguinte, que para calcular o fluxo de calor que atravessa o material por condução térmica, a gente usa a equaçãozinha do Fourier. E a equação do Fourier, ela é dada pelo então, o valor do fluxo de calor é dado pela condutividade térmica vezes a área de superfície dividido pela espessura do material, vezes a diferença de temperatura, T1 menos T2. Diferença de temperatura, não é delta, não é variação de temperatura, não é temperatura final menos inicial, não. Essas temperaturas são medidas simultaneamente. Não é uma temperatura antes e uma depois. Elas são colocadas, né, ou o termopar, ou o termômetro, ou o material, o instrumento de medida que mede as temperaturas,
nas faces do seu material e consegue medir as temperaturas simultaneamente. Temperatura na superfície 1, superfície quente, ou na temperatura na superfície 2, ou superfície fria. Tá ok? Essa equação aqui, ela é o seguinte. Então, você tem o fluxo de calor, é o elemento em movimento. Você tem a condutividade térmica, coeficiente de condutividade térmica, área, dividido por espessura, e as diferenças de temperatura. Tá ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou pegar... então, nós temos aqui um padrão térmico, e eu vou colocar aqui do lado o padrão elétrico, para a gente fazer uma comparação. O padrão elétrico é o seguinte: eu tenho um resistor, né, que caracteriza, né, pelo material, e o resistor tem a sua resistividade, cada material tem a sua resistividade, de acordo com as características de cada material. E é o seguinte, quando você pega esse resistor e coloca num circuito elétrico, o que acontece? Fluxo de corrente. Corrente elétrica. Eu vou considerar que a corrente, ela parte do ponto A e ela vai atingir o ponto B do meu resistor. Então, a corrente elétrica ela vai passar por esse material. E a corrente elétrica só passa pelo material, ela se desloca pelo material, quando existe uma diferença de potencial. Diferença de potencial. Que eu posso fazer a medida da diferença de potencial com um multímetro ou um voltímetro. Então, se eu tenho uma fonte de corrente elétrica e essa corrente elétrica passa por um circuito, ela se desloca por um circuito, é porque eu tenho uma diferença de potencial entre as extremidades da minha resistência elétrica. Minha resistência elétrica. Vou escrever aqui, resistência elétrica. E o que caracteriza corrente elétrica com diferença de potencial e resistência elétrica é a lei de Ohm. E a lei de Ohm diz o seguinte, que a diferença de potencial está relacionada com a corrente elétrica e a resistência elétrica que o material possui. Então, a diferença de potencial, que você pode colocar ΔV, né? Inclusive, é isso que eu vou colocar aqui para você. Diferença de potencial, ΔV, eu vou colocar só V mesmo. Diferença de potencial, V, é igual a R vezes I. Essa é a lei de Ohm. Lei de Ohm para o circuito elétrico. Então, você tem um elemento em movimento. Quem é o elemento em movimento? Corrente elétrica. E a corrente elétrica passa por quem? Pelo material, a resistência elétrica. A corrente elétrica ela só se desloca porque eu tenho uma diferença de potencial entre as extremidades da corrente elétrica. Porque se eu tiver o mesmo potencial nas duas extremidades, não tem corrente elétrica. Não tem diferença de potencial. Se eu não tenho diferença de potencial e o material existe, então quer dizer que a corrente elétrica é igual a zero, não tem deslocamento. Então, olha só o que nós temos. Vou fazer um quadro para você não esquecer. Quadro. E eu vou colocar a lei de Ohm dentro desse quadrinho aqui, que eu desenvolvi com você. Tá ok? Então, nós caracterizamos um conceito relacionado à eletricidade. Diferença de potencial, R vezes I. Tá ok? Lei de Ohm. Bom, agora é o seguinte. Vamos tentar fazer um paralelo aqui. Foi o que aconteceu. Eu tenho um elemento que se desloca, fluxo de calor. Eu tenho um elemento que se desloca através de um material. Então, o material ele vai fornecer a dificuldade para que o fluxo de calor passe por ele ou não. Né? Então, tem uma resistência térmica, né? Tem uma determinada resistividade do material aqui. E
O fluxo de calor, o fluxo térmico aqui, o fluxo de calor, só acontece se eu tiver diferença de potencial ou diferença de temperatura. Por quê? Se a temperatura 1 for igual a T2, se os dois valores forem iguais, eu não tenho fluxo de calor, porque eu não tenho diferença de temperatura. Eu não tenho a diferença de potencial térmico. Aqui eu tenho a diferença de potencial elétrico. Diferença de potencial elétrico, fluxo de calor, fluxo de corrente. E não esqueçam, né? E é legal a gente falar, né? Quem é a corrente elétrica, né? A corrente elétrica nada mais é do que a variação da carga, é carga por tempo. Eu vou escrever assim, ó, carga por tempo. É carga por tempo. Qzão dividido por tempo. É carga por tempo. Eu não quero que você confunda com aquele Qzinho que eu coloquei aqui. Aqui é quantidade de calor. Aqui é calor. Calor por tempo. Tá ok? Então é o seguinte. Dá pra gente fazer uma analogia? Vamos tentar fazer analogia? Diferença de potencial elétrico. Diferença de potencial elétrico é quem no térmico? É a diferença de temperatura. Diferença de temperatura. Diferença de potencial elétrico, diferença de temperatura. Então, se eu tenho diferença de potencial elétrico, o elétron circula. O elétron circula. Se eu tenho diferença de potencial térmico, calor circula. Fluxo de calor. Calor circula. Então, quem se movimenta no circuito elétrico? Quem se movimenta no circuito elétrico é a corrente elétrica. Quem se movimenta no circuito térmico? Quem se movimenta no circuito térmico é fluxo de calor. Então, eu posso falar uma analogia que fluxo de calor no circuito térmico está para a corrente elétrica no circuito elétrico. Exatamente. Fluxo de calor no circuito térmico, corrente elétrica no circuito elétrico. E diferença de temperatura no circuito térmico está para diferença de potencial no circuito elétrico. E agora então, Christian, calma aí. Porque a diferença de temperatura é o meu V, né? É o equivalente a V no circuito elétrico. Então eu vou deixar a diferença de temperatura sozinha na minha equação. Eu vou fazer o seguinte. Vai ficar o seguinte. Que a diferença de temperatura T1 menos T2 é igual ao fluxo vezes, fluxo de calor, dividido, né? Esse termo que está multiplicando, ele passa dividindo. Mas quando ele passa dividindo, o que acontece? Cuidado, né? Não é ele que passa dividindo. Para isolar a diferença de temperatura nessa equação, a espessura passa multiplicando e a condutividade térmica vezes a área passa dividindo. Então, na verdade, o que acontece? Eu vou escrever, depois eu vou fazer a alteração que eu quero fazer com vocês. Então, vai ficar que fluxo de calor, que multiplica quem? Espessura dividido por condutividade térmica vezes área. Condutividade térmica vezes área. Diferença de potencial térmico. Diferença. Inclusive, eu vou colocar na mesma sequência que está lá, daquele lado. Ó. Então, eu vou colocar espessura dividido por condutividade térmica vezes área, vezes o fluxo de calor. Fluxo de calor, corrente elétrica, é o equivalente. Diferença de temperatura, diferença de potencial elétrico. Então, meu amigo e minha amiga, quem é esse carinha? Quem é esse termo todo? Espessura dividido por condutividade térmica vezes área. São todos elementos, propriedades do material. É a nossa... Aqui eu falei em resistência elétrica, que eu já coloquei um exemplo aqui. E aqui eu vou falar de resistência térmica. A resistência térmica, então,
é igual, calcule a resistência térmica do material. Eu preciso da espessura do material, eu preciso da condutividade térmica do material e eu preciso da área da superfície. Calcule a resistência térmica do chumbo, calcule a resistência térmica do cobre, do alumínio, do latão. Eu preciso da espessura da chapa, eu preciso da condutividade térmica da chapa de alumínio e preciso da área da superfície. Se ele não me der o valor da área, eu tenho que calcular através das propriedades geométricas da superfície do material. Se é um disco, se é um quadrado, se é um retângulo, né, se é um triângulo, então você vai ter que buscar essa informação. Olha só que legal, resistência térmica do material. Então eu vou fazer a substituição aqui, ó, que é a diferença de temperatura ou a diferença de potencial térmico é igual à resistência térmica vezes o fluxo de calor. No circuito elétrico, eu vou isolar a corrente elétrica, que é o fluxo de corrente. Fluxo de corrente nada mais é do que a diferença de potencial entre as extremidades do meu resistor elétrico dividido pela resistência elétrica, o RE. RE. E eu vou isolar, então, o elemento de corrente aqui, corrente de calor, fluxo de calor. Fluxo de calor nada mais é do que a diferença de potencial térmico dividido pela resistência térmica do material. Analisa o fenômeno térmico. Então, vou escrever aqui. Fenômeno térmico. E aqui, fenômeno elétrico. Fenômeno térmico, fenômeno elétrico. Christian, que papo é esse? Então você pode fazer uma analogia. Sim, eu posso fazer uma analogia do circuito elétrico, com circuito térmico. Sim, circuito térmico. Circuito térmico. Christian, mas espera aí. Eu já estudei um pouquinho de eletricidade e de resistores, de corrente elétrica, diferença de potencial, fonte elétrica, fonte térmica. Você vê, então, os fenômenos são diferentes. Aqui é fluxo de calor, está aquecendo, está resfriando. Aqui é corrente elétrica. Você vê? Então, são dois fenômenos completamente diferentes. Mas as equações, a analogia, a forma de interpretar o circuito é o mesmo. É a mesma forma, cara. E falo mais, que na hora que você olha para uma parede, que você vê as camadas. Olha o que o Christian vê quando ele olha uma parede. Eu vejo na primeira camada o gesso, camada de gesso. Depois você tem o reboco, porque tem algumas pessoas que colocam a camada de gesso em cima do reboco, mas pode ser o chapisco. Então você tem gesso, reboco, chapisco. O tijolo, então, ó, gesso, reboco, chapisco, o tijolo da parede, ou o bloco, o tijolo baiano. Depois, após chapisco, reboco, gesso. Isso se você não tem pintura. Olha só a quantidade de camada. E cada uma dessas camadas com a sua espessura, com a sua área de superfície, com a diferença de temperatura, porque o fluxo de calor vai passando pelo material e cada uma das extremidades daquela película, daquela membrana ou daquela parede, ela tem uma resistência térmica. E é outro elemento que vai aparecer agora. Resistência térmica do material. E agora a gente vai entender, por exemplo, no forno, né, que você tem o material refratário na parte interna do forno.
depois você tem uma massa térmica, né, de proteção, uma argamassa, né, térmica. Aí você pode ter uma manta térmica, você pode ter uma fibra de vidro e você tem a parede do forno lá, a parede metálica do forno. E quando você fica próximo da parede metálica na parte externa, você sente calor. Então o calor está sendo transferido por condução térmica ao longo das várias camadas, das várias paredes que existe do núcleo da parte interna do forno até a sua extremidade. Caramba, então, bom, a partir do momento que você faz a analogia com o circuito elétrico, é lógico que eu vou fazer associação em série e associação em paralelo, meu amigo. Associação de paredes em série e associação de paredes em paralelo. Porque agora no circuito elétrico, o que vai acontecer? No circuito elétrico, você vai colocando resistor, depois de resistor R1, R1, R2, R3 e assim vai. E a diferença de potencial 1, a diferença de potencial 2 e a diferença de potencial 3 e a corrente elétrica. Agora, e as propriedades do circuito elétrico? Um circuito em série, a corrente é a mesma e as diferenças de potencial se divide. Divide de acordo com a resistência elétrica R1 e R2. No circuito em paralelo, as resistências em paralelo. A corrente se divide e a diferença de potencial é a mesma para todos os resistores. Circuito térmico. Uma parede do lado da outra. Circuito em série. Onde a corrente que passa no circuito é fluxo de calor. O fluxo de calor é o mesmo que passa em cada uma das paredes, em cada uma das camadas. E a diferença de potencial térmico em cada uma dessas paredes é diferente, se divide. Então eu tenho T1, T2. Se eu tivesse uma segunda parede, seria T2, T3. A temperatura ela vai sofrendo alterações. Se eu tivesse uma terceira parede, seria T3, T4. Então, conforme eu tenho paredes em série, eu tenho uma diferença de potencial térmico, T1, T2, T2, T3, T3, T4, T4, T5, T5, T6 e assim vai simultaneamente. Só que o fluxo é o mesmo no circuito em série. E a resistência térmica? A resistência térmica da parede 1, resistência térmica da parede 2, da parede 3 e da parede 4. O que acontece num circuito em série? A resistência é somada. Resistência total, você vai ter que calcular a resistência equivalente do circuito em série e também a resistência equivalente no circuito em paralelo. Meu amigo, minha amiga, olha só onde chegamos. Chegamos no ponto máximo da transferência de calor por condução térmica. Então, fizemos a analogia do circuito térmico com o circuito elétrico. A parede do material está relacionada à resistência térmica. O resistor elétrico está relacionado à resistência do material. E se eu tenho uma diferença de potencial entre as duas extremidades do resistor elétrico, eu tenho corrente elétrica passando, que é carga por tempo, elétrons por segundo. Aqui, se eu tenho uma parede, um material em que ocorre condução térmica, eu tenho a diferença de temperatura, por isso que não é delta, não é variação de temperatura, é diferença de temperatura, porque é potencial térmico, não é variação de calor aqui, é potencial térmico, é completamente diferente isso, né? Em que eu tenho a diferença de potencial térmico, eu tenho fluxo de calor. E quem é o fluxo de calor? O fluxo de calor é a energia térmica, mc, ΔT, massa, calor específico, variação de temperatura, em função do tempo. É calor em movimento agora. Calor em movimento. Ok, pessoal? Então, analisa o que a gente viu direitinho, né? Verifica as propriedades, né, do circuito térmico, do circuito elétrico, volta, dá uma olhadinha no vídeo, né? Cuidado na hora de você fazer a análise direitinho, né? Porque eu vou me prender agora a essa situação, resistência térmica. E eu tenho
não tem um exercício específico sobre resistência térmica na nossa listinha. Senão eu ia fazer esse exercício agora. Mas a resistência térmica vai ser calculada ao longo dos exercícios. Né? Então, na próxima aula, o que o Christian vai fazer? Ele vai agora fazer a associação. Paredes em série, paredes em paralelo. Eu vou fazer analogia com o circuito térmico, com o circuito elétrico. Então, eu vou fazer o paralelo. Eu vou colocar o circuito elétrico e vou pegar as equações do circuito elétrico, vou pegar o circuito térmico, colocar as equações do circuito térmico e vou fazer a analogia. Então, aquelas propriedades, no circuito em série, a resistência total soma, a resistência total, a resistência equivalente, é a soma dos resistores. Num circuito em série de paredes, circuito térmico, né, em série, você também vai somar as resistências térmicas de cada uma das paredes, o fluxo de calor é o mesmo. E as diferenças de temperatura as diferenças de potencial elétrico em cada resistor. Aqui o R1, R2, R3, R4 e assim vai. Você depois vai trabalhar os circuitos com associação em paralelo. Então, a associação em paralelo é você ter um resistor do lado do outro aqui. Ó. Então, você vai ver que a corrente se divide e a diferença de potencial é a mesma no circuito. Se eu tenho paredes paralelas, é uma debaixo da outra na representação. Sim, o fluxo de calor vem e divide, de acordo com a resistência térmica de cada parede. Passa por cada uma das paredes, como aqui a corrente elétrica passa por cada um das resistências elétricas e no final elas se voltam, né, se somam novamente. A corrente que entra no circuito é a mesma corrente que sai, mas a corrente se divide. No circuito em paralelo de paredes, circuito de paredes paralelas, a mesma coisa, o fluxo de calor ele vem, ele se divide nos vários materiais, com cada resistência térmica de cada um desses materiais, mas depois que passa pelo circuito, o fluxo de calor se une novamente, é o fluxo total. O fluxo de calor que entra é o fluxo de calor que sai. Então não tem problema nenhum, ok? Então, e outra coisa, depois a gente pode associar circuito série paralelo junto, circuito misto. Circuito elétrico misto. O que é um circuito elétrico misto? Você tem uma resistência de entrada, aí depois você tem um conjunto de 3 resistores em paralelo e depois um outro resistor em série com esse conjunto. Circuito misto, você tem que transformar ele num único sistema, né? Ou num único circuito. Então, esses resistores em paralelo, o que o Christian tem que fazer? Ele primeiro calcula a resistência equivalente desses resistores em paralelo, para depois fazer a soma dos resistores em série para eu ter a resistência total do circuito. No caso térmico, a mesma coisa. Você tem uma parede, né, única na entrada, depois você tem várias paredes em paralelo aqui, depois outra parede na saída. Então você tem um circuito misto, uma parede em série com 3 resistores térmicos em paralelo e um terceiro resistor térmico, que é outra parede lá na frente. Então eu tenho que calcular a resistência equivalente aqui, nesse momento do meu circuito térmico, calcular a resistência equivalente no circuito em paralelo e depois somar com as outras 2 paredes, a interna e a externa, para eu ter uma resistência equivalente no meu circuito térmico. Então, pessoal, se for possível, dá uma olhadinha, né, na internet, dá uma olhadinha, né, faz uma pesquisa para mim em que o que eu preciso que você faça é uma analogia, né, do circuito térmico com circuito térmico com circuito elétrico. Associação de resistores elétricos, associação de resistores térmicos. Fluxo de corrente, fluxo de calor, diferença de potencial elétrico, diferença de temperatura, que é diferença de potencial térmico. Resistência elétrica, resistência térmica. Você precisa, por favor, de fazer essa análise comigo. Ok? E qual é a unidade de medida de resistência térmica? Só faltou eu discutir com vocês a unidade de medida de resistência térmica. Eu vou apagar o circuito elétrico para discutir a unidade de medida de resistência térmica. Ok?
Unidade de medida de resistência. Então, o tema de hoje, né, eu fiz uma introdução, né, eu fiz a discussão sobre resistência térmica e também discuti com vocês a questão de associação de resistores, né, em série e paralelo. Unidade de medida da resistência térmica. Unidade de medida de resistência térmica. Unidade de medida de resistência térmica. Eu vou pegar a equaçãozinha do Fourier melhorada. Essa é a equação do Fourier melhorada, em que ele fala que fluxo de calor é igual a diferença de temperatura dividido pela resistência térmica. Como eu quero a unidade de medida de resistência térmica, eu vou colocar ela isolada no exercício. Ok? Por que a diferença de temperatura? Eu sei a unidade de medida. Você pode usar o grau Celsius, pode ser o grau Fahrenheit, e no sistema internacional, Kelvin. Fluxo de calor no sistema internacional é Joule Kelvin. É Joule Kelvin ou Joule segundos no sistema internacional. Ou calorias por hora no sistema CGS. Então eu já sei as unidades de medida. Agora de resistência térmica eu ainda não sei. Então, a diferença de temperatura dividido pelo fluxo de calor. Ok? Essa é a equaçãozinha da resistência térmica. E eu vou fazer a análise dimensional da resistência térmica. Eu vou fazer somente uma análise dimensional com colchetes. Toda vez que você for fazer uma análise dimensional, você coloca colchetes, porque eu não estou trabalhando no número, só estou trabalhando com as unidades de medida. Então, para o sistema internacional, a a diferença de temperatura é Kelvin. E fluxo de calor. Fluxo de calor é Joule Kelvin, ou Joule Kelvin nada mais é do que watts, né? Watts. Né? Então você tem aqui. Não, desculpa. Unidade de medida de diferença de temperatura no sistema internacional é o Kelvin. E fluxo de calor é Joule segundos, que é o watts. Joule segundos. Que joga aqui? É Joule segundos. É Joule por segundo. Isso daqui é watts. Watts. Ok? Então, ou você usa Kelvin por watts. Você pode escrever watts ou só o W. Kelvin watts. Tá ok? Para o sistema internacional. Ou você mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. A resistência térmica no sistema internacional também pode ser Kelvin segundos dividido por Joule. É estranho, é esquisito, mas é verdadeiro. Tá ok? Você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então fica Kelvin segundos Joule. Pessoal, por favor, K maiúsculo, K minúsculo. K maiúsculo, K minúsculo, K minúsculo, K maiúsculo. Por que K minúsculo? K minúsculo é porque eu não tirei a caneta para escrever o casinho. Condutividade térmica. K maiúsculo, eu tirei a caneta. Tá ok? Então, por favor, prestem atenção. K minúsculo, condutividade térmica, condutividade térmica, condutividade térmica. K maiúsculo é Kelvin, Kelvin. Então, se você respeitar a simbologia, não vai ter erro. Ok? Por favor, respeitem a simbologia aí. Precisa ser respeitada a simbologia. No sistema internacional, então. Eu vou aproveitar e vou escrever assim. No sistema internacional. Ok? E no sistema CGS, eu vou escrever aqui.
já não vou mais precisar desse desenho aqui do circuito térmico. Nós já fizemos a analogia, já discutimos tudo direitinho. Ficou tudo tranquilo, certo, meu amigo? Legal, hein? Muito chique, da hora. No sistema internacional, no sistema CGS, no sistema CGS, só para lembrar, você já ouviu falar do sistema CGS? C de centímetro, G de grama, S de segundos. São as principais unidades de medida. Comprimento, massa e tempo. Comprimento, massa e tempo. No sistema internacional, o SI, só para a gente fazer uma recordação. Recordar é viver. No sistema internacional, a unidade de comprimento é metros. A unidade de massa, quilograma. K minúsculo, não é K maiúsculo. Aquele quilo do quilômetro, aquele quilo do quilômetro, do quilograma é K minúsculo. E metro, quilograma, unidade de tempo, segundos. Que é o antigo sistema, não sei se você lembra ou se você já estudou, o MKS. É o sistema MKS. Sistema MKS é o sistema internacional. Metro, quilograma, segundos, tá bom? Eu vou deixar ali para você recordar. Bom, a resistência térmica é a diferença de potencial térmico dividido pelo fluxo de calor. Bom, no sistema CGS, a temperatura pode ser graus Celsius, graus Fahrenheit. Eu vou colocar aqui os graus Celsius. Mas o sistema CGS ele tem esse grau de liberdade. Na temperatura no Brasil, graus Celsius. Nos Estados Unidos, graus Fahrenheit. E o fluxo de calor? O fluxo de calor, ele é calorias por hora. Calorias por hora. Calorias por hora. Ok? Então é o seguinte, numa análise dimensional, a resistência térmica, eu vou colocar os colchetes, que é graus Celsius, calorias por horas. Ok? Então, esquisito, horrível essa unidade de medida, lógico que é horrível. Então eu vou fazer o seguinte, eu mantenho a primeira fração, que é graus Celsius dividido por 1. Graus Celsius dividido por 1, porque o 1 ele é expoente, ele divide, ele multiplica. É o elemento neutro, né? Está junto, mas é só parceiro, que multiplica pelo inverso da segunda fração. Horas, caloria. Então, no sistema CGS, normalmente a unidade de tempo vem antes da de temperatura. Aqui eu teria que ter, ao invés de escrever quilo, porque a pessoa vai achar que é quilo segundos, né? Nossa, eu ter tosse. Né? Se você tiver falar que é quilo segundos, me mata. Então, eu vou escrever assim, ó, segundo. Eu vou escrever aqui, ó, segundo como unidade de tempo, segundo Kelvin. Segundo Kelvin. Isso. Porque você põe o K e um S na frente, o cara vai falar que é quilo segundo. É óbvio. Não, então eu vou fazer isso aqui. Primeiro unidade de tempo, depois unidade de temperatura. Então é hora, graus Celsius, dividido por calorias. Essa é a unidade de medida de resistência térmica no sistema CGS. Horas, graus Celsius por caloria. Christian, por que você está discutindo isso direto? Porque esse é o caso que nós vamos usar muito. Na indústria, se utiliza muito utiliza muito o sistema CGS. É isso que eu quero falar para você. O sistema internacional ainda é pouco utilizado na indústria, ok? Pessoal, então, presta atenção no tema da aula de hoje. Nós discutimos circuitos térmicos. O primeiro elemento que nós caracterizamos foi a resistência térmica. Depois que a gente caracterizou o fluxo de calor, então a resistência térmica era o foco. Porque o fluxo de calor, diferença de temperatura, a gente já tinha caracterizado. Então o foco agora era discutir a resistência térmica. Depois que discutimos a resistência térmica fazendo uma analogia com o circuito elétrico, fizemos uma analogia com a resistência elétrica, pegamos elementos do circuito elétrico e fizemos uma analogia com os elementos do circuito térmico. E chegamos à conclusão que as ferramentas são
equivalentes. O fenômeno é diferente, mas a ferramenta ela pode ser utilizada tanto num ponto como no outro. E aí, agora a gente vai estender, nas próximas aulas, a gente vai estender o circuito em série, circuito em paralelo, para a resistência térmica. Porque existe o circuito série, o circuito paralelo para a resistência elétrica. Não esqueça do circuito misto também, que a gente vai abordar com vocês, ok? Então, pessoal, por favor, analisa, faz uma pesquisa, estuda um pouquinho sobre esse assunto, verifica direitinho o que o Christian discutiu com vocês aqui, tá ok? Para a gente não perder a oportunidade de aprender essa questão da resistência térmica. Que cada material tem a sua, como tem a sua resistência elétrica, tá ok? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Puxa vida, esse tema é super bacana, é interessante, né, de você conhecer propriedades térmicas do material. A gente já discutiu calor específico, a gente já discutiu capacidade térmica, a gente já discutiu o conceito de calor, calor latente, e a gente veio discutindo todos esses elementos fantásticos para chegar nesse ponto. Então, puxa vida, é um caminho. E ainda tem muita coisa para a gente trilhar. Porque o objetivo é trabalhar a transferência de calor por condução térmica, por convecção térmica e irradiação térmica. Nós vamos em frente, tá ok? Pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham entendido a aula, mas qualquer coisa me manda informação no chat, pergunta, questionamento, me manda e-mail, me manda sinal de fumaça, sei lá, de luz, alguma coisa nesse sentido, para que eu possa, de alguma forma, ver ou interpretar que você está precisando de ajuda e eu estou aqui para ajudar vocês, tá ok? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula, tá ok? Tchau, tchau.